Bom, um outro assunto aí mais duro é uma notícia que eu até publiquei no blog do São Paulo hoje de manhã, que foi referente à notificação que o Sassuolo, clube detentor dos direitos do Juan Tressolde, fez na FIFA. Não entrou com uma ação, com um processo. Notificou sobre um atraso, até porque não é uma compra, é um empréstimo do valor de mais ou menos 1.200.000 reais, que a gente já tinha falado, do empréstimo do Juan Tressolde. Esse valor ele deveria ter sido pago em março, o São Paulo não pagou por questões lá de atrasos, acabou optando por fazer outros pagamentos, está lá com o fluxo de caixa sofrido e o clube preferiu não pagar, fez um acordo, ele foi notificado, o Júlio Casares teve que entrar em contato com o clube, entrou em contato diretamente com o presidente do Sassuolo, mas o cara falou, beleza, só pagar. E aí agora o São Paulo está lá se virando, pediu um prazo para renegociação do pagamento, o São Paulo entrou num acordo novo com o Sassuolo e está tentando. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, spam. E aí tá tentando ver se consegue fazer aquela renovação de empréstimo do Juan Tressolde, igual fazendo nos termos de Marcos Antônio. E jogando para frente para 2026 para conseguir fazer aquela questão de poder fazer parcelamento. Se o Sassuolo não aceitar, a gente já vem falando aqui há algum tempo, o São Paulo já pensou na alternativa. A alternativa seria conseguir o Gustavo Medina da Ferroviária, é uma tentativa, tá? É uma alternativa de poder repor com um jogador barato, uma aposta aí que o pessoal está entendendo que seja válida, para o São Paulo compor o sistema defensivo, que é uma das fortalezas do São Paulo, dos Beldi, e eles entendem que seja um jogador interessante. O nome dele veio junto aí nas especulações com o do Carlão, né, que é centroavante, mas o Gustavo Medina, de verdade, é um jogador que o São Paulo tem mais, assim, olhares, que o São Paulo tem mais interesse de poder fazer uma composição e negociação. E aí, hoje de manhã, a gente até discutiu no grupo algumas questões sobre isso, sobre o fair play financeiro, sobre se seria melhor fazer as coisas. O São Paulo também tem vários clubes que devem para ele. É, tem muitos clubes que o São Paulo também tem recebimento. Para a gente fica aquela sensação sempre ruim, né? Aquela frio na barriga que dá, uma sensação muito negativa da gente falar, putz, mais uma vez o nome do São Paulo envolvido em problema financeiro, em atraso, uma coisa muito chata, né? Desgasta demais a gente. É muito triste para a gente ver o São Paulo nessa situação. A gente já sabia que o ano ia ser duríssimo. E aí, quando as pessoas falam de contratação, eu vejo o pessoal falando assim, pô, por que que o São Paulo não vai atrás do fulano? Eu falo, cara, não tem grana. Aí o cara fala assim: ah, mas a gente acabou de classificar na Copa do Brasil, não vai ganhar lá 3 milhões. Meu amigo, esses 3 milhões já estão. O dinheiro nem pinga e já evapora com pagamento de dívida, com pagamento das coisas. Então não adianta a gente fazer isso. O que a gente precisa fazer é ir além daquilo que estava programado. Então, por exemplo, a gente está programado aí até as quartas de final da Libertadores e até as quartas de final da Copa do Brasil. Se a gente for para a semifinal desses torneios ou avançar, aí a gente já está acima da expectativa. Agora, para conseguir fazer isso, para conseguir fazer um bom campeonato brasileiro, a gente vai ter que fazer um planejamento de janela fortíssimo. E esse planejamento de janela fortíssimo, como eu falei para vocês, vai ser muito agitado, a gente vai ter que prestar muita atenção. Vai ser uma janela diferente, por quê? Porque o São Paulo vai, de novo, ter saídas e vai ter algumas chegadas. Só que entre as saídas, a gente precisa entender se a gente vai vender, por exemplo, um jovem agora, ele só vai embora no ano que vem, na janela do próximo ano a gente ainda continua usando um ano, ou se a gente vai ter que vender um jogador realmente muito importante para o grupo e gerar um impacto significativo com relação às coisas. Então, é uma situação dura da janela. Muitas vezes a gente talvez tenha que abrir mão de, sei lá, dois ou três jogadores desse grupo, ou um jogador mais caro desse grupo sendo vendido para conseguir trazer dois ou três que a gente traga mais barato, que a gente consiga atender mais expectativas do que o grupo precisa do Zubeldia para equilibrar um pouco a conta. Então, isso vai acontecer com caminhadas coisas. Então, a gente pergunta, já tem alguma coisa evoluída? Já tem alguma coisa avançada? Cara, isso acontece muito com muitas conversas, muitas trocas, mas o que eu posso falar para você é o seguinte, desde ontem, à noite pelo menos, quando foi a última vez que eu falei sobre esse assunto, todo mundo falou, olha assim, tem muitas conversas que você faz assim, muita ponta solta, né? Você abre muito conversa, você abre muito possibilidade, você abre portas, mas você não entra em nenhuma. Você não bota nem o pé dentro da porta, que é para você poder evoluir. Então, por exemplo, muitas negociações de jogadores que foram especulados, etc. Muitas vezes você sonda, tenta entender o negócio,
o cara já começa com uma pedida lá em cima. E não esqueçam vocês, o São Paulo muitas vezes contrata no final de janela. Por quê? Porque é aquele negócio, é o famoso fim de feira, é a xepa. Quando o cara já não tem muito para onde ir, o cara fala, ah, tá bom, tipo, a gente comprou Caleri, assim, Gabriel Neves, entre outros. Quando você chega ali no finalzinho da janela e o cara vê que não tem muito como barganhar mais, até porque não tem muita concorrência e a janela tá fechando, o próprio jogador chegou uma hora, os agentes, os envolvidos, os caras abaixam e o São Paulo consegue fazer a coisa. O problema é que a gente precisa de jogador para ontem. O São Paulo não vai poder se dar ao luxo de empurrar muito a janela, né? De ficar segurando muito, por quê? Porque as competições vão andar. Então, como no ano passado, na Libertadores e na Copa do Brasil todo mundo contratou muito cedo e a janela mal abriu, os caras já estavam inscritos, já estavam jogando pelos clubes, até antes da janela abrir, da inscrição para o BID da CBF, o São Paulo foi contratar jogadores lá no final. E quando contratou, até os caras chegarem, entrarem no ritmo, no meu dia conhecer, os caras poderem ser utilizados, a gente já estava praticamente eliminado aí da Copa do Brasil e a gente já estava num ponto da Libertadores que os caras não estavam em sintonia com o restante do grupo. Então, o timing da contratação não é só contratar, é o timing da contratação, a qualidade da contratação e o tipo de venda e saída de jogador. Tem a questão do Luiz Gustavo, que eu volto a repetir, que é fundamental porque tem um salário significativo. Tem o Luan, tem o Lisiero, só esses três caras que eu tô falando aí, Igor Vinícius, você tá somando aí esses quatro caras, você pega mais uns dois caras aí que você vai pegando, daqui a pouco você tem 1,5 milhão mensal na folha, fácil, que você tá liberando, e aí você consegue contratar, sei lá, mais dois, três jogadores mais baratos, com um salário decente, útil, que você consegue trazer, economiza na folha e ao mesmo tempo você reforça o time com jogadores que muitas vezes eles vão ser até mais importantes do que esse que a gente está falando aqui. É a linha de raciocínio que eu entendo. E uma outra informação que tinha me perguntado foi assim, Zanqueta, vai ter uma votação no conselho sobre alguma relação ao banco rendimento. O que significa isso? Que é isso que estão especulando sobre esse assunto? Eu perguntei ontem para uma pessoa relacionada ao departamento financeiro e a pessoa me explicou o seguinte, falou, Zanqueta, é uma renovação da linha de crédito. O São Paulo já tem uma linha de crédito aberta com garantias. O São Paulo está renovando a linha de crédito com garantias com o banco. É uma coisa que é conhecida e sabida pelo administrador do FDIC, junto com a Galápagos, com a Outfield, é uma coisa conhecida. O São Paulo pode fazer empréstimos até um determinado ponto. Essa situação específica é uma renovação de linha de crédito, que foi como me falaram, e que o São Paulo não necessariamente ele fará empréstimos neste momento, mas que como é uma renovação de linha de crédito que permite o São Paulo fazer um empréstimo a qualquer momento que queira, ele passa pelo conselho para fazer aprovação. Então, o São Paulo faz a aprovação no conselho e, caso precise, ele já está disponível para o São Paulo fazer a aprovação, a contratação do empréstimo antes de você ter que submeter para o conselho. Ou seja, se o São Paulo precisar, não agora, mas no meio de julho, de 5 milhões de reais emprestado para fazer alguma coisa, já está pré-aprovado no conselho. Essa aprovação foi o que me disseram. Se isso vai se confirmar, se é isso mesmo que vai acontecer, a gente vai ver. Mas quando eu perguntei sobre o assunto, falaram, já é uma aprovação, já é um limite de crédito feito, estamos renovando, e aí já fica com esse caminho aberto, caso o São Paulo precise de dinheiro imediato, junto com o Banco Rendimento, que já era uma conta aberta, já existia, é uma renovação de linhas de crédito, pelo que me perguntaram e pelo que me falaram aqui.